Manda ver, lá, Júlio. Júlio. Augusto, outra que eu queria te perguntar eu li assim, todo o relato do fim da formação na tua biografia Contrapontos, é muito bom assim o relato como está descrito pelo Fabrício. Mas uma coisa que eu queria entender de você, por que você adotou por que você fez a escolha de se manter recluso? Assim, de evitar falar sobre o assunto. A impressão é que você... Eu queria entender um pouco, não sei se você você sentiu como um trauma, você não deu entrevista sobre isso, parece que você quis... Eu tenho a impressão que você quis se esconder um pouco. Eu queria que você me explicasse. É por ser da mídia e por entender que todo mundo é um alvo e que alguma declaração podia ganhar uma dimensão que você não queria? Por que você teve essa escolha, Agostinho? Eu acho que o próprio livro do Fabrício e da Silvia, o Fabrício ele relatou essa parte, mas como é que se diz, a pesquisa, as quase 50 entrevistas, eles fizeram juntos, e a Silvia viveu esses momentos, acho que até mais que o Fabrício, porque ela morava perto lá, acho que Osasco, né? Grande São Paulo. Então, eu acho que eles chegaram a colocar de uma maneira pareceu assim correta, porque eu estaria aqui repetindo, né, o que eles escreveram, que assim, ó, primeiro, que quando aconteceu, eu me senti muito impactado, inevitavelmente, porque a minha vida se resumia a fazer show, gravar, tocar 20 solos por show, tentar bolar alguma variação para não ficar fazendo a mesma coisa. Essa era a minha rotina. Eu não tinha referências de valores da vida cotidiana. Assim, o meu mundo era tudo ali. O dinheiro que eu ganhava, eu comprava instrumento, equipamento, procurando alguma linguagem, alguma cor sonora. Então, quando aquilo acontece, é um baque muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu estava ciente de que, embora ainda não preparado, não tinha como preparar, aquilo foi uma coisa né, ser tirado da banda assim, sem uma verdade, digamos assim, sem olhar, de contar, olha aqui, ó, cara, vamos resolver isso aí na boa. Não, isso não aconteceu. Não foi criado, foi feito um teatro. Foi feito um teatro de que uma nova banda, que a banda tinha acabado e que ia acontecer uma nova banda. Então, essa história que me contaram. Bom, aí tem um monte de detalhes, inclusive eu falei para a Silva e para o Fabrício que da minha ideia de um nevoeiro. Eu acho que eles citaram isso no livro. Que nesse nevoeiro estão muitos detalhes, muitas dúvidas, muitas perguntas. Tipo, quem é que fez aquela ligação telefônica para aquele lugar? Será que eles sabiam que a ligação foi feita? Será que a ligação foi feita por instrução ou a revelia? E são coisas que, na época, foram assim, faíscas, foram assim, de uma coisa muito explosiva, né? Enfim, eu acho que está bem relatado. Então, certas coisas ali são difíceis de afirmar. Agora, por que eu não dei entrevista? Eu acho que eles explicaram isso, porque eu estava muito impactado, foi uma grande decepção, uma enorme frustração. Eu poderia estar numa situação muito mais favorável hoje, assim, para resolver minhas necessidades, da minha família, tal, tudo isso. E houve também o contexto do que foi espalhado. Houve fake news, naquela época não tinha internet, mas tinha fake news. E não houve desmentidos de quem poderia desmentir. Né? Então foi uma grande, assim,
eu não vou adjetivar, mas o que eu ia fazer? Os meus amigos chegaram assim, ó, meu amigo Mauro Borba, de Porto Alegre, cara, os caras estão te detonando, por que tu não vai lá né, e manda esses caras para aquele lugar e tal? Cara, ia adiantar? A realidade é o seguinte, a banda continuava trilhando, continuava fazendo show, gravando disco, ganhando dinheiro, com a relação com a gravadora, e eu estava fora. Foi ejetado de um trem em alta velocidade. Cara, que entrevista que eu vou dar? Quem é que vai ouvir? Eu dou uma entrevista, tá, e daí? Vai ter 60 shows, cada show vai ter 3 entrevistas. E nas entrevistas falaria-se o que bem se entendesse. Por quê? Quem é que iria conferir o que era verdade e o que não era verdade? Quem é que confere alguma coisa? É tipo assim, aquele negócio, para quem se utiliza disso, falem mal de mim, mas falem. Ah, tá bombando, tá dando assunto, tá dando... E eu sabia que a minha saída da banda ia ser usada para catar assunto. Ia ser usada como um instrumento, uma ferramenta a mais. Eu sabia de tudo isso. Então, para quem as pessoas próximas, as pessoas que realmente tinham importância para mim, a minha família, meus amigos, eles sempre souberam o que aconteceu. Eles sabiam o que acontecia nas internas. Então, a esse, eu não devia nada, porque eles sempre tiveram cientes. Agora, na mídia, eu estava fora da mídia. Como é que eu vou querer? Vou gastar um tirinho, uma balinha para dar uma entrevista e chamar todos. Não, cara. E até porque eu não é do meu jeito ficar apelando, entrar em briga pela imprensa. Cara, nunca tive talento para isso, né? Então eu tive apenas que fazer um exercício de uma coisa que se chama aceitação. Quando a realidade te impõe uma nova situação que você não tem a opção de mudar, é irreversível, e foi de uma maneira para que não houvesse volta. Então, vou ter que aceitar. Tem que aceitar, tem que viver, tem que, né, deixar cicatrizar, esperar que o tempo ajude. Né? E foi o que eu procurei fazer. Né? Eu só teria condição de ir para uma mídia, dar entrevista, se eu tivesse ancorado, apoiado num trabalho novo, uma banda nova, um projeto novo e tal. Mas eu não tinha a menor condição. Como é que eu ia fazer alguma coisa nova? Cara, tava reverberando todos os solos, todas as frasezinhas, as introduções, todos aquele negócio do teclado aqui, o pedaleiro ali e tal. Aquilo era a minha realidade. Então, como é que eu vou, com uma chavezinha, um botão, apago tudo isso e começo uma coisa assim? Não, não, não tem como, não teria como. Né? Eu acho que eu sobrevivi, cara, porque eu acho que o que eu tinha, assim, eu tive muito apoio de família e amigos, pessoas assim que com as quais eu identificava assim, olha, existem princípios, eu aprendi isso em casa, com os meus pais, e então eu tenho esperança, Alguma hora a gente respira. Então eu fiquei muito tempo sem poder fazer nada com música. Né? Qualquer coisa que eu ficasse fazendo, não adianta. Tinha a sombra de 7 anos que eu toquei na banda. Aí, cara, era uma coisa assim, é muito, muito impactante. Assim. Foi muito intensos aqueles 7 anos. Deixei de fazer muita coisa na vida, muita coisa que eu poderia ter feito. Não fiz, porque eu me dediquei assim 120% com a banda. Eu tinha que correr atrás.
As decisões eram tomadas, eu tinha que ir atrás. Eu não tinha poder de decisão. Eu não tinha voto de decisão. Aí, quando fala em entrevista, pô, ninguém entrevistava eu para saber o que eu pensava. Porque não me era dada oportunidade. E quando eu detectei que seria assim, bom, é assim, vou fazer o quê? Eu avaliei, porque assim, eu tinha uma coisa que ajudava, porque senão a banda poderia ter acabado lá, quer dizer, com a minha participação, ele poderia ter acabado lá na época do Revolta. Mas eu tinha um negócio que agora, mais velho, assim, eu identifico um pouco, que eu era mais velho que os dois. E era uma distância assim que era assim, eu conseguia ter uma certa tolerância, uma certa resiliência e pesar o que era fundamental, porque assim era muito importante para mim estar tocando numa banda. Eu era de uma geração anterior que, cara, não tinha banda, sabe? Tinha banda instrumental, você tinha muita carreira solo. Eu comecei com Ney Lisboa como um módulo de uma banda. Nós éramos uma dupla, a gente tocava nas rodas universitárias. Fizemos um show quando a gente não sabia fazer show, deu para ti anos 70. Fizemos como uma dupla. Depois fizemos só blues como dupla. Mas o Ney, com todo o direito dele e a legitimidade, ele optou por seguir uma carreira solo. E a gente continuou amigo, tocando junto, fazendo arranjo. Nada mudou. E foi o seguinte, mas não tinha, eu não era mais uma parte protagonista quer dizer, em parte era, na parte sonora, os solos, eu e o Glauco, tal, mas não era. A banda é uma outra coisa. Que a banda você tem essa convivência, você está sempre se expondo a estar junto, é um teste constante, assim. Então é isso. Eu precisei aos poucos reencontrar assim ânimo com a passagem do tempo para eu contei a história para o Fabrício e para a Silvia da minha filha, né? Que a minha filha chegou a ter que lançar 2 episódios. Um que ela viu, estava ligada à televisão e estava fazendo um clipe de Engenheiros do Havaí. Ela chegou assim, papai, você tem uma banda? Eu sei lá, né? Eu falei, minha filha, não tenho mais. Aí ela chorou, assim, ela era bem pequenininha, né? Ela não entendia nada. Aquilo foi uma frustração, uma coisa que ela não estava preparada para ouvir uma negativa, assim. E depois, uns anos depois, ela chegou para mim, me tocou de uma hora, assim, não sei de onde que ela tirou. Ela disse, papai, a sua música é como um pássaro. Tem asas, tem que voar. E ali foi ali que foi. Coisa linda isso, hein? Foi ali que eu comecei, cara, tem que achar alguma coisa para fazer. Que lindo isso. Que lindo. Aí comecei aquela ideia de fazer o que hoje se chama de workshop, né? Que não é exatamente um workshop, porque o workshop chama uma coisa muito técnica, né? E aí, mas enfim, eu queria compartilhar conhecimento, queria compartilhar experiência, assim, existencialmente, tecnicamente, se alguém quisesse, né? E enfim, foi uma coisa muito legal que aconteceu. E é isso, a sua música é um pássaro, Agostinho, não pode ficar engaiolada, não, a galera precisa ouvir. E aí foram surgindo oportunidades aqui e ali que foi assim, me dando assim algum ânimo, né? Porque assim, ó, cara, eu fui tirado da banda para não voltar. Foi assim foi de uma maneira que para não ter reconciliação, não teria essa possibilidade. Então, claro que eu tenho que viver com isso. Músicas que eu compus, solos que eu compus, que solos eram uma música dentro da música, só que solo não tem direito autoral, né? Mas eu nunca me preocupou essa coisa monetária. Mas o fato de, por exemplo, eu tocava essas músicas, eu tocava esses solos, e agora eu não toco mais, não posso mais. Isso foi tirado de mim. Então é simples assim. Então eu tenho que catar outras coisas para fazer. Então voltei a fazer música para teatro, cinema,
pequenas Só produções. para você não pode mais tocar as músicas das quais você seja coautor? Não se trata disso. Claro que eu posso. Eu toquei no Licks Blues com o meu irmão. A gente faz um medley que a gente chama de encáusticas. E a gente toca. Não tenha medo. Nem tudo tem explicação. E a gente emenda depois com vai emendando, e depois a gente fez um outro medley, a gente tocou um trechinho do solinho de Terra de Gigantes, que usando um popurrí do cânon de Pachelbel. Não tem problema de tocar. A questão é que eu não podia fazer todos os solos que eu fazia da maneira que eu fazia, com os sons que eu fazia, com os instrumentos que eu usava, com os efeitos, com os pedais, com os racks. Eu tinha 2 racks enormes, e ali que eu sempre buscava dar usava uma bala de canhão para tentar matar uma mosca, para achar algum timbre útil, uma sonoridade. Por quê? Porque a condição para fazer aquilo está dentro da banda. E essa condição não tinha mais, entendeu? Então, não é um impedimento jurídico, legal, não. É que não teria sentido você fazer fora do ambiente da banda. Não, e nem teria estrutura. Ali, para fazer daquela maneira, havia uma estrutura que ela foi consolidada e assim, construída ao longo de muitos anos, cara, quase 100 shows por ano. Era, assim, uma roda, um giro muito intenso, muito rápido. Uma roda viva, cara, né? eu viajava, eu passava assim no quarto hotel, o pessoal até brincava que eu tinha uma mala preta, o homem da mala. Eu levava ali um gravadorzinho portátil, negócio, e eu já ficava gravando algumas ideias, porque já pensando, porque era muito intenso. No momento seguinte já estava chegando e nós ia ter alguma coisa nova. Eu não podia ficar também repetindo solos exatamente iguais, porque, cara, a gente a banda é orgânico. Você começa de um jeito, mas você vai se transformando. Inclusive, eu tinha ficado de catar uma dessas fitas cassete, me pediu o Emerson Jimenez, aqui do Rio, que é um querido aí, que fez uma coisa muito interessante. Ele criou a Turma da Mureta no bairro da Urca, que ele trazia assim, fãs de várias partes do país. Aí a gente ia ali bater um papo e tal. Ele me cobrava sempre nessas fitas cassetes que eu gravava no hotel, com ideias lá. Aí, sei lá, cara, tá aí em algum lugar, em alguma caixa,